Essa noite eu tive um sonho, e esse sonho ele era um sonho que mexeu muito comigo, né? E eu resolvi gravar esse vídeo agora pela manhã por causa disso. Estamos vivendo hoje um momento, né, da história da humanidade completamente bem adverso a tudo que a gente vinha vivendo anos após ano. Essa pandemia chegou, essa pandemia ela veio e fez com que a gente repensasse muito, começasse a pensar um pouco mais no que realmente tem valor, as coisas que realmente têm valor, e faz com que a gente reflita, com que a gente pense. Eu já vinha pensando há muito tempo com relação a muitas coisas, e essa madrugada, com esse sonho, eu resolvi gravar esse vídeo e tentar passar um pouquinho do que Deus falou comigo, para que eu possa pegar e de repente, quem sabe, te ajudar de alguma maneira. Vivemos hoje momentos difíceis demais com relação ao financeiro, entendimento, psicológico, familiar, tudo isso tem nos cercado. E às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para todos os lados e não sabemos como iremos resolver esses problemas. Às vezes o medo nos bate, né? Pessoas têm entrado pela porta da depressão por causa disso, pensando em dar fim à sua vida, pensando em tirar a sua própria vida, achando que a única solução para o seu problema seria tirando a sua própria vida, né? O suicídio. E aí você faz uma análise de como era antes da pandemia e como está hoje. Então o suicídio ele aumentou ainda muito mais do que já era antes da pandemia. Eu não vou entrar aqui em números, eu até sei dos números porque eu já estudei sobre esse assunto de suicídio, mas eu quero trazer para você aqui uma palavra com esse vídeo. Eu digo para você que o suicídio ele não é o fim, né? O suicídio ele é o fim daquele que estava vivo, sim, mas ele não é o fim, né, dos problemas, porque muitas das vezes quando uma pessoa faz isso, os problemas ficam para os familiares e às vezes muito pior até para os filhos. Então eu quero dizer para você uma coisa, né? Por mais que você possa olhar para a sua vida hoje e achar que está tudo fora de controle, tudo fora de ordem, que talvez Deus tenha te esquecido, que Deus não está olhando para você, ou que Deus de repente nunca colocou as mãos dele sobre você, eu vou te dar uma notícia. Numa certa oportunidade, Isaías também se encontrava assim, né? No capítulo 6 de Isaías diz que ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Muitos estudiosos vão dizer que Isaías tinha ido na igreja naquele dia, no templo, para poder entregar a sua carta de profeta, porque ele não aguentava mais a vida que estava vivendo. Então ele já chega nesse livro, nesse capítulo, falando, né, das suas indagações. Deus, não sei o que, né? O meu amigo morreu e aquelas coisas todas. E aí quando ele lá chega e ele fala isso está no seu coração, o intuito de parar, de desistir, Deus abre para ele os céus e ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. E os serafins que lá estavam o adoravam, diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que Isaías nos ensina com essa passagem, com essa parte desse capítulo 6? Que tudo na vida de Isaías parecia estar fora de ordem e realmente estava. Tudo na vida de Isaías estava dando tudo errado, e quem sabe está assim hoje a sua vida. Tudo na sua vida dando errado. Tudo na sua vida não dá certo. Você coloca a mão nas coisas, as coisas nunca prosperam, nunca prevalecem, nunca chegam até o final. Mas eu quero dizer para você uma coisa: da mesma maneira que estava lá em Isaías, que ele olhou para o céu e Deus estava sentado, a mesma coisa continua hoje. Deus continua sentado. Mas por quê? Porque ele não está olhando para você? Não. Porque todas as coisas continuam sob o controle dele. Talvez tudo possa estar fora de ordem, mas lá no céu, a conjectura do céu, como o céu ele é estabelecido e como ele prevalece, continua da mesma maneira, porque Deus manda dizer para você: ele continua no controle da sua vida. E quando você menos esperar, ele pode intervir e mudar todo o teu caso. Assim também está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, ele começa o livro de Lamentações dizendo que Deus, né, em vez de Deus usar ele como flecha, Deus usava ele como um alvo, que ele tinha pedrinha nos dentes, que ele tinha pedra nos rins. Uma desgraça a vida de Isaías, né? Frustrado com seu ministério, frustrado com tudo. Parecia que não dava certo para Jeremias. E Jeremias
faz aí, começa a escrever o livro de Lamentações, o único profeta que tem um livro com nome né, o profeta que tem conjectura de chorão. Então tu vê como um profeta que chorava muito, por quê? Porque pregava, ninguém se convertia. Jeremias não viu com seus olhos físicos e naturais a mão de Deus intervir, não viu de certa forma ali aquilo que ele pregava ser colocado em prática, as coisas não aconteceram, e ele queria desistir também, queria parar também. Mas diz a palavra de Deus que Isaías escreve até o versículo 19 e 20, ali só tristeza, só tristeza, só tristeza. Uma certa oportunidade também, Josafá, no livro de Crônicas, capítulo 20, ele fala que vinha uma grande multidão contra ele. Uma grande multidão vinha contra ele. 3 nações se uniram para poder lutar contra Josafá. E Josafá agora ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho força, não tenho luta. Né? Literalmente Josafá disse, o que eu vou fazer se eu não sei o que fazer? Eu quero dizer para você uma coisa com relação a isso. Né? Diz assim, eu li um livro muito tempo atrás que falava sobre isso. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Talvez estivesse pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Talvez você possa estar pensando que a única solução é você tirar a sua própria vida. Quem sabe você acha que é pegar dinheiro com agiota emprestado, quem sabe é alguma coisa acontecer. Eu quero dizer para você o que você pode fazer. Faça o que a palavra de Deus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha diante de Deus e abre seu coração para Ele. Coloca diante de Deus as suas aflições, coloca diante de Deus as suas lutas, coloca diante de Deus o que lhe aflige, para que Ele venha intervir. Eu quero dizer para você com propriedade, se você fizer isso com verdade, com sinceridade, aqui no seu coração, Deus é poderoso e eu tenho certeza que Ele vai te responder e Ele vai te surpreender. Quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e colocar o teu joelho no chão, não quer dizer que se você ficar em pé, Deus não vai te ouvir, porque não é o posicionamento do corpo que move a mão de Deus, mas é a atitude do coração. Não adianta você muitas das vezes, né, como esses homens ficam nos seus altares, nas suas lindas oratórias, falando bonito, palavras bonitas, palavras inefáveis, conjecturas, olha como é que esse homem fala bem. E muitas das vezes a oração daquele homem não passa do teto da igreja. Porque o que move a mão de Deus é um coração contrito e quebrantado. E se você fizer isso diante de Deus, eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso Ele vai intervir sobre a sua vida. Da mesma maneira que Jeremias, tudo bagunçado, Isaías, tudo bagunçado, Deus Ele continua no controle da minha e da sua vida. Quem sabe hoje a sua vida está cercada por nuvens densas, você não consegue ver o sol da justiça de Deus. Quem sabe, né, a sua vida esteja em trevas. Quem sabe você olha e só é noite, não vem o dia da justiça de Deus, não vem o sol da justiça de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, da mesma maneira que está no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer de um novo dia. Talvez você está olhando aqui, só está vendo nuvens, só está vendo noite, mas eu digo para você, por trás dessas nuvens, por trás de tudo isso, continua raiando o sol da justiça de Deus. E eu quero dizer que quando você colocar o teu joelho no chão, que você clamar a Deus, que você colocar diante de Deus, diante de um Deus todo-poderoso, mas com teu coração contrito e quebrantado, de verdade, Deus é poderoso para fazer esse sol abrir essas nuvens densas, brilhar sobre a sua vida e mudar toda a tua história. O livro de Lamentações de Jeremias vai dizer que ele dava até o capítulo 20 falando sobre isso, só tristeza, só angústia. Mas no versículo 21 ele traz uma nova realidade, ele fala, né, que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Da mesma maneira que a vida de Jeremias mudou do dia para a noite ou da noite para o dia, Deus pode fazer isso com a tua vida hoje, se você colocar diante dele. Você está vendo tudo turvo, tudo bagunçado, mas faça isso, faça a prova de Deus, coloca teu joelho no chão, clama ao Todo-Poderoso, porque eu tenho certeza que, como o Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite inteira, ou pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer de um novo dia. Que o dia de hoje seja um dia de resposta para a sua vida. Que um dia de hoje seja um dia em qual você vai colocar o teu joelho no chão, vai falar com Deus Todo-Poderoso
e ele vai mudar a sua vida. Por quê? Porque o suicídio não pode ser o fim. O suicídio não pode ser o final da tua vida. Eu profetizo que assim como foi na vida de Isaías, que aos 10% da sua vida queria desistir, ainda tem 90% de história pela frente. E Deus é poderoso para mudar o quadro da tua vida, para abrir a porta de emprego, para restaurar, para fortalecer, para vivificar, para trazer à existência aquilo que não existe. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.